Nós temos tido a graça de termos reuniões bastante importantes espiritualmente, e um desses dias foi ouvido um cântico intitulado Manancial da Compaixão. E então nós vamos hoje ver um pouco o significado de compaixão, porque nesse mesmo cântico fala-se de consciência de Buda, que vocês cantaram. Então vamos estudar um pouco este termo compaixão e vamos ver o que significa consciência de Buda, porque é muito importante isto para nós no nosso atual movimento evolutivo. Bom, compaixão, que é bem mais simples, compaixão é uma qualidade essencial que o ser humano deve ter para ele poder atuar como um prolongamento ou um representante de energias espirituais. Se o indivíduo não dispõe de compaixão, não dispõe dessa energia, ele realmente nunca poderá canalizar energias espirituais realmente, ele não poderá ser um prolongamento de uma energia espiritual. Porque a energia espiritual e a energia divina, para se projetar aqui na Terra, precisa de canais que tenham compaixão, que tenham essa energia. Se a pessoa não conhece a compaixão, se a pessoa não tem compaixão, ela realmente não pode ser um canal para a energia espiritual e nem para a energia divina. Ela tem a ilusão que é um canal, mas não é. Então a compaixão é muito importante e é por isso que esse cântico se intitula Manancial da Compaixão. Agora, então, sem compaixão no ser, sem ter a energia da compaixão em algum nível do ser, a gente não estará servindo as energias superiores. A gente pode estar trabalhando para as energias superiores, pode estar usando, tendo boa vontade, mas ela pode canalizar uma energia superior realmente só quando ela tem compaixão. De forma que é por isso que esse cântico foi composto e apresentado. Agora, a compaixão, para a gente poder reconhecer um pouco o seu próprio interior, a compaixão em si, ela começa a surgir com duas energias básicas. Vocês sabem que todo o universo é composto por energias, não? E as energias são estudadas através dos raios. Então, do ponto de vista dos raios, que nós temos estudos sobre os raios, portanto os raios são claros para nós, a compaixão, ela surge de uma fusão. A compaixão não é uma energia simples. A compaixão surge da fusão de duas energias. A vontade interna e o amor universal. Só o amor universal não representa uma compaixão total. Isso, a vontade de ter compaixão também não representa isso. Mas o amor universal precisa da energia da vontade com ele, e a energia da vontade precisa da energia do amor universal
para que o indivíduo tenha compaixão. A compaixão é uma composição da vontade espiritual de querer fazer o bem e do amor universal. Porque o amor universal tem uma coisa a mais com a vontade e poder junto com ele. E quem tem vontade e amor universal junto, esse indivíduo tem compaixão. Agora, os graus de compaixão variam. E variam de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo. Bem, quando o indivíduo não tem um mínimo de compaixão, ou quando ele tem pouca compaixão, ele não está em condições de servir as energias superiores. As energias superiores são muito compaixão. E quem não tem isto, não tem como servir estas energias. É preciso que a gente tenha um certo grau de compaixão para poder canalizar uma energia superior. Imagine uma energia superior que descesse sobre quem não tem compaixão. Esse seria um destruidor. Bem, então aí, com amor, sabedoria e a vontade, nós temos a compaixão. Agora, quando é que a gente sente que tem algo de compaixão no indivíduo já atuando? É quando ele busca nada para si. Quem busca coisas para si não tem compaixão. É esquisito escutar isto, não? Parece que uma coisa não tem a ver com outra, mas tem. Aquele que busca as coisas para si, aquele que está procurando só para ele as coisas, a compaixão aí não existe. Então, é preciso que o indivíduo nada busque para si, para ser realmente um ser de compaixão. Agora, a compaixão vai diminuindo e vai desaparecendo, na medida que ele vive para si e busca as coisas para si. É aí que está a medida da ausência ou da presença de compaixão. E quando o indivíduo procura nada buscar para si, mas procurar ver o outro, e quando o indivíduo procura ajudar o outro a superar os obstáculos para a sua evolução, isto é um bom nível de compaixão. Então, a compaixão não é quando você tem pena dos outros. Não sei, às vezes pode ter pena dos outros e não ter compaixão nenhuma, e tem pena dos outros porque tem pena de si. Então não é isso. Mas quando a gente se dedica por inteiro, esquecido de si, para que o outro supere os obstáculos à sua evolução, isto é uma prova de compaixão instalada. Agora, para nós conhecermos um outro interiormente, é preciso compaixão. Então, compaixão não é ter pena. Compaixão é muito mais do que isso. A compaixão começa a surgir quando você não pensa mais em si, pensa no outro e nos outros. Aí começa a surgir. Agora, se isso não surgiu ainda, ou se isso surgiu muito pouco, ou se a compaixão não está instalada em nós,
nós não sabemos como ajudar uma pessoa. E a gente erra muito quando vai ajudar. Sem a compaixão, nós podemos interferir na vida de uma pessoa, podemos atrapalhar as coisas enquanto a estamos ajudando. É a compaixão que faz isto funcionar bem, ou que faz isto funcionar com a perfeição. Isto, se a gente quiser ajudar alguém do ponto de vista espiritual. Claro, para ajudar alguém do ponto de vista material, basta querer. Agora, para ajudar alguém no sentido espiritual, sem compaixão, você pensa que está ajudando, mas não está. Porque a compaixão faz com que você não pense em você. Aí você vai ajudar o outro livremente, o outro não se sente invadido, o outro não se sente interferido. Mas se falta compaixão, se há uma ajuda só para ajudar, o outro pode ficar com muita dor de cabeça com a sua intenção de ajudá-lo. Bem, agora, para nós encontrarmos esta energia da compaixão e podermos realmente usá-la bem tranquilamente, é muito importante que a gente esteja trabalhando transcender o ego humano. O ego humano não tem compaixão. O ego humano é uma situação que a gente tem que transcender. Porque o ego humano traz uma carga de costumes, de hábitos, de complexos. E isso, o ego dificilmente tem compaixão real, verdadeira. Então a gente precisa, se quiser ter mais compaixão e, portanto, servir melhor e, portanto, servir corretamente, é preciso que a gente esteja trabalhando a transcendência do ego humano. A gente teria que estar buscando uma guiança da alma, uma guiança da mônada, enfim, não ser tão ego. Aí entra-se no caminho de começar a trabalhar com a compaixão. Então, em termos de raios, em termos de energia, aqueles de vocês que já conhecem os raios, como quase todos, então a compaixão é algo que você encontra no primeiro raio junto com o segundo. Isto é, a vontade de ser, mas junto com o amor. O amor sozinho resvala por outras coisas e a vontade sozinha também. Então, se a gente conhece os raios, procura usar muito a energia do primeiro e do segundo. E essas energias juntas, bem equilibradas, fazem com que você conheça a compaixão. E, eventualmente, use a compaixão. Agora, a outra expressão que tem aqui neste cântico e que nós gostaríamos de comentar é consciência de Buda. Consciência de Buda. Então vamos ver um pouquinho isto, porque é muito importante a consciência de Buda para nós. É muito importante isso, tanto assim que a energia usou este termo, não é? Em pleno uso das energias crísticas e de tudo isso, de repente surgiu consciência de Buda. E algumas pessoas, será que estamos virando budistas? Não, consciência de Buda é uma coisa. O budismo é uma religião que surgiu. O budismo, como religião, surgiu depois. Mas a consciência de Buda é uma coisa muito maior. Então vamos ver isto, porque a consciência
de Buda não está limitada em uma religião. Então, consciência de Buda. Não nos confundamos, hein? Buda é um grau evolutivo muito avançado. Buda não é o nome de uma pessoa. Buda é um grau evolutivo muito avançado. Tão avançado que desenvolveu tudo aquilo que vocês conhecem, lançou na humanidade a semente da compaixão. Por isso que compaixão e consciência de Buda estão no mesmo cântico. Então, esta é um grau evolutivo muito avançado, este grau de Buda. E o que é Buda como consciência? Não estou falando de Gautama, estou falando de Buda, que não é uma pessoa. Então, o grau evolutivo avançado. E que grau é esse? Grau Buda. Que é isso? Nós podemos ser Budas? Sim, é um grau de consciência. Se você desenvolveu esse grau de consciência, você é um Buda. E o que é consciência Buda? Consciência Buda é quando a nossa consciência se libertou das ilusões do mundo das formas. Então, você está no caminho da consciência de Buda quando você vai perdendo as ilusões do mundo das formas. Quando vai perdendo as ilusões e vai se deixando influenciar pelo mundo dos sentidos. Então, enquanto você é levado pelos seus sentidos, você está longe da consciência Buda, compreende? Então, você tem que estar liberto das ilusões da consciência e do mundo das formas, do mundo dos sentidos e do mundo do pensamento. Então, se você está liberto do mundo das formas, do mundo dos sentidos e do mundo do pensamento, se você é livre do seu pensamento, se você é livre das formas, se você não se prende por este mundo das formas, há pessoas que vivem pelas formas, pessoas que vivem só atrás de formas materiais, não é? Então, e dos sentidos também. Há pessoas que são completamente dominadas pelos seus sentidos. Isso é o oposto da consciência Buda. Então, este cântico não é para nós nos tornarmos budistas. Este cântico não tem nada a ver com budismo, quer dizer, tem a ver porque o budismo é uma religião que ensina a fazer isto, ou que uma religião que foi criada para ajudar que as pessoas vivam isto. Mas se você não tiver a religião budista, isso não impede absolutamente que você viva a consciência Buda, compreende? Isto não é religião, não. Fez-se uma religião para que a humanidade se tornasse livre de ilusões, se tornasse livre do comando das formas e que as pessoas se tornassem livres do próprio pensamento. Então criou-se uma religião para que as pessoas tivessem isso bem organizado, não é? Mas você pode ter consciência Buda sem ser budista, não tem nada a ver com isso. A consciência Buda foi organizada como religião para aqueles que precisam, não é? de uma estrutura para se libertarem das ilusões,
para se libertarem das formas, para libertar-se dos sentidos e para libertar-se do próprio pensamento. Então fundou-se a religião budista e quem quiser se libertar destas coisas e for religioso pode fazer uma experiência. Mas a religião budista serve para isso foi criada. Agora, quando as religiões são criadas, são entregues aos homens e daí começam as coisas, né? Mas a raiz do budismo, quando o Alto criou o budismo, como criou outras religiões, o Alto tinha uma finalidade. E o budismo foi uma das que primeiro foram bem organizadas e que tomou forças, porque nós precisamos muito, não é, da consciência de Buda. Todos nós precisamos muito da consciência Buda. Consciência, esse D aí não sei o que está fazendo, porque é consciência Buda. Agora, então a gente pode trabalhar a consciência Buda, assim, isso não tem nada com budismo. E agora, se entrar no budismo, você vai encontrar a forma de viver isto, de praticar isto, de colocar isso na sua vida, isso é outra coisa, né? Bom. Agora, a palavra Buda significa iluminado. Então, uma pessoa, para ser chamada de Buda, ele precisa ser iluminado, isto é, ele precisa estar com essas coisas todas muito vivendo, está com isso tudo muito assimilado na sua vida, não? Então, aí é que naquela religião se chamava de iluminado. Por isso é que quando falam de Siddhartha Gautama, o Buda, quer dizer que Siddhartha Gautama foi um que encarnou tudo isso, encarnou esta possibilidade de não ser iludido pelas ilusões do mundo, pelas formas, pelos sentidos e pelo próprio pensamento. Isto foi que Siddhartha Gautama encarnou, viveu, não é? Viveu e apresentou a ponto disto ficar claro para todos. Quando viram Siddhartha Gautama assim, entenderam do que se tratava. Bem, então, Buda significa também um ser iluminado. Então, se ele é iluminado, se ele tem isto de forma perfeita, ele é chamado de um Buda. Agora, o príncipe Siddhartha Gautama, que viveu no século VI antes de Cristo, antes de Jesus, não? Ele foi o escolhido pelo plano para manifestar esta consciência Buda. Foi escolhido. E ele atingiu esse grau quando, como ele ia viver isto para o mundo, para mostrar o que era isto, precisava que ele fosse alguém que, para se retirar da forma, da ilusão dos sentidos, da ilusão do mundo, para mostrar como é que se fazia isso, ele era um homem, um príncipe muito rico, muito levado pelos sentidos, não é? Muito levado pelo pensamento, muito influente no mundo das formas, porque tinha palácios riquíssimos, tudo isso. E claro que precisavam ser assim para mostrar que é possível você se libertar
de todas essas ilusões da forma, dos sentidos, compreende? Então ele foi um exemplo. Primeiro ele viveu tudo isso de forma perfeita e muito enamorado de mulher. Essa coisa, ele viveu tudo isso para depois mostrar que se pode sair de tudo isso. Que se pode sair das ilusões do mundo, pode sair da ilusão das formas, pode se libertar dos sentidos e pode se libertar também de pensamento, do próprio pensamento. Então, por isso que Siddhartha Gautama teve aquela vida, que primeiro foi uma vida de mundo, uma vida de sentidos, uma vida de pensamento, uma vida normal, mas de alto nível, não é? De alto gasto e tudo isso, para mostrar que mesmo assim a gente pode sair de tudo isso, compreende? Então precisa entender como é que vem um avatar, como é que vem um ser para demonstrar alguma coisa e que começa, como Gautama, vivendo o contrário, depois de tudo que ele mostrou. Então, esse príncipe, no século VI a.C., né, era assim. E ele atingiu o grau de consciência Buda. Agora, aqui entraria um comentário seguinte. Parece que todos esses seres que foram muito influentes, muito importantes e que moveram muito a situação deste planeta, parece que esses seres tinham sempre alguma relação com um planeta mais adiantado do que a Terra. Porque nós, os pobres seres terrestres, se não temos um contato, uma relação com um planeta mais avançado, não podemos sair do lugar aqui. Em princípio, não? Há sempre exceções. Mas então dizem os videntes e dizem os instrutores que vieram de mundos mais adiantados do que a Terra, diziam que a mônada de Gautama foi preparada no planeta Marte, para que ela pudesse, aqui na Terra, fazer aquela revolução. Então parece que todos aqueles grandes mestres espirituais que movimentaram, parece que foram sempre treinados a uma certa altura de suas vidas, ou que foram provenientes de um planeta mais adiantado. Essas coisas não surgem da Terra. Essas coisas, para você fazer a Terra andar, é preciso algo que venha de um mundo mais avançado, ou que a Terra tenha contatos, o logos terrestre tenha contatos com outros logos mais avançados. E no caso de Gautama, no caso de Buda, não é? Disse que essa mônada passou por um estágio em Marte. E assim dizem também que as mônadas de outros avatares aqui do planeta Terra passaram por planetas mais avançados. Bem, porque os planetas mais avançados, os planetas sagrados são aqueles que já compreenderam o que estão fazendo dentro do sistema. E aqueles que ainda não compreenderam o que estão fazendo dentro do sistema, então não são planetas sagrados. São planetas laboratório ou planetas que estão se preparando para estarem bem conscientes dentro do sistema. E Marte é um planeta que é muito mais adiantado do que a Terra. De forma que se dizem que a mônada de Gautama passou por Marte, é possível que Marte tenha dado esse último toque para que ele chegasse aqui e
fizesse uma revolução na Terra. Bom, e outros também parece que foram preparados em outros planetas mais avançados e que não se prepararam só aqui. Bem, agora, Paul Brunton, que era um instrutor que teve muitas encarnações na Terra e que vem de Sírios, Paul Brunton disse, eu estou dizendo, Paul Brunton disse, não? Não estou dizendo isso, estou dizendo Paul Brunton disse, porque para dizer isso precisa ter certeza. Então Paul Brunton dizia que Jesus, entre todas as suas preparações para receber o Cristo, passou por Vênus. Isto diz Paul Brunton. E eu não posso deixar de dar essa notícia, porque falando de Gautama, existindo essa possibilidade de Jesus, da mônada de Jesus, ter passado por Vênus, para depois prosseguir a sua trajetória e um dia poder receber o Cristo, esta mônada passou por Vênus, diz Paul Brunton, que é uma pessoa muito importante do ponto de vista filosófico. Estou dizendo isso porque seria mais um dado que a gente teria, não, a respeito do nosso mestre atual. Bem, agora, voltando à questão dos Budas, existe uma categoria de Buda que se chamam Budas da compaixão. Não é um Buda normal, que é um Buda da compaixão. Existe isso porque parece que existem Budas da compaixão na Terra, não encarnados, obviamente. Quando a gente fala em Budas, conforme a categoria, não está encarnado. Então, Budas da compaixão são aqueles que conseguiram alcançar o mais alto grau evolutivo em um planeta. E tendo alcançado a possibilidade de viver numa evolução supramental, numa evolução superior, e renuncia a isso e vem para um planeta, em vez de viver num nível superior, que a gente não pode nem imaginar, ele vem viver em um planeta, então isto é um Buda de compaixão. Porque a palavra Buda está sempre ligada à compaixão. E a compaixão foi introduzida na Terra muito antes, não, de Cristo encarnar. A compaixão preparou o ambiente para que Cristo pudesse encarnar. Se não houvesse a compaixão já na Terra, presente, não digo desenvolvida, mas presente, sem a compaixão que Buda instalou, não haveria condições para um Cristo estar aqui, encarnado. Então, isto tudo está ligado, está coligado. E parece que a gente está começando a descobrir, ou começando a saber, não? Que tudo isto faz parte do mesmo núcleo espiritual. Buda, Cristo, etc. Que isto é uma coisa só. Não é? É uma coisa só que vai se apresentando por etapas. Então vai se apresentando através de uma mônada que instala a compaixão, depois vem uma outra que instala o amor-sabedoria, e outra que virá um dia instalar outra coisa, mas tudo isso é a mesma consciência. É a mesma consciência.
Agora, por que que então que existem as religiões? Por que que existe budismo, existe cristianismo, existe maometismo? Por que que existe tanta religião? Sim, mas isso tudo é a mesma coisa. Isso tudo é o mesmo impulso. É o mesmo impulso que é dado em diferentes épocas e que quando ele aparece, que ele vai servir a uma época, como 6 séculos antes de Cristo, antes de Jesus, então ele vai aparecer, esse impulso vai aparecer ali. E esse impulso apresenta tudo aquilo, tem suas mônadas, tem seus mestres espirituais, mas isso tudo é o impulso que é um só, é a consciência que é um só. Bem, e então a gente pode ter religião budista, religião crística, pode ter religião maometana. Sim, você está vivendo formas da religião única, compreende? E são formas que a religião única, que o único apresenta diferentes formas para servir a todo mundo, para servir em épocas que são distantes uma das outras. Então, esta consciência única tem que apresentar formas próprias para aquela época. E aí, essas religiões principais são todas vindas da mesma fonte. E para isso a gente precisaria estar bem liberado de preconceitos, liberado dos sentidos, liberado das próprias ideias, do próprio pensamento. Precisaria ser bem budista, não? Bem consciência Buda, não é? Para chegar a ver que é tudo a mesma coisa. E que então esse ecumenismo que no nosso caso nós buscamos, esse ecumenismo não exclui nada dessas coisas. Nada dessas coisas. Apenas é um ecumenismo que procura uma forma, procura um processo próprio para este momento, não para este momento, mas não exclui nada do que existe e que é positivo. Bom, então, a hierarquia espiritual deste planeta, a hierarquia espiritual da Terra, contém em sua estrutura espiritual, além de conselhos, o planeta Terra, a hierarquia do planeta Terra, contém na sua estrutura um grupo de Budas. Um grupo de Budas, então veja que, e não é budismo, mas na hierarquia da Terra existe um grupo de Budas, que é empregado como ajuda, como presença que facilita muitas coisas e instrui muito o próprio Logos da Terra, o Logos do planeta. Então, além de todos os conselhos que existem aqui na Terra, não conselhos espirituais de vários níveis, existe também um grupo de Budas, que são coligados com o ser interior da Terra. De forma que isso não é nada de estranho para nós, nada de estranho. Porque o próprio Logos da Terra tem um grupo de Budas, não de budistas, um grupo de Budas que faz parte dos seus conselhos. Bem, no nosso livro A Criação, que foi escrito há 25 anos, em 1992, esses assuntos são muito mais desenvolvidos do que isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo um apanhado porque, já que estamos com este cântico, e é um cântico que nós aprendemos, não é? Então temos que saber a profundidade deste cântico, o que estamos cantando, não? Precisamos saber com o que estamos lidando. Por isso é que esse assunto veio à baila. Bem, agora,
do ponto de vista, do ponto de vista dos planos do sistema solar, porque o sistema solar, que é o nosso sistema, não? Do ponto de vista do sistema solar, né? Existe um nível que tem a ver com isso tudo. E que é o nível para onde estamos indo, que se chama nível búdico ou nível intuitivo. Porque o búdico, a consciência búdica, era naquele tempo a preparação também, era a primeira semente de intuição na humanidade. Então isso vinha deste nível que existe no sistema solar. Então, búdico também é coligado com a intuição. Isto não quer dizer que Gautama, Siddhartha Gautama, fosse apenas um intuitivo. Não quer dizer isto. Quer dizer que a base era búdica. A base era a intuição. E que intuição que depois levava até o nível divino. Mas nós, neste momento, a humanidade neste momento, se estivesse mais liberada das ilusões do mundo, se estivesse mais liberada do mundo das formas, e não achar que o mundo das formas é tudo que existe ou a gente se baseia só no mundo das formas. Se a gente fosse mais liberado dos sentidos e mais liberado desses sistemas de pensamento, então nós estaríamos muito mais no búdico, não religião, no intuicional, na intuição. Porque na estrutura da energia no sistema solar, depois do mental, que é o nosso lugar, não? Do ponto de vista de energia, viria a intuição, viria o nível búdico. Então está explicado por que existe consciência de Buda neste cântico. Não é por causa do budismo, é porque búdico é um plano, é o plano intuitivo. E como essa palavra tem um valor energético muito grande, parece que você cantando Buda, Buda, Buda não acontece nada, mas deve acontecer, porque é um som que está te ligando com esse plano búdico, que é para onde nós temos que nos encontrar um dia finalmente. Porque não podemos estar eternamente mentais. Estaríamos cristalizados nesse plano, que é um plano do sistema solar. Agora, búdico é outro, é intuitivo, é a intuição. Então, nós teríamos que nos preparar para isso, por isso estamos contando essa história toda, porque a palavra Buda é muito ampla, não é só uma questão religiosa, não é só uma questão de definição, mas tem muito a ver conosco também. Porque nós, neste momento, teríamos que conscientemente sair deste plano mental e entrar no plano búdico, do ponto de vista da intuição, não da religião budista, da intuição. E aí, então, eu acho que nós teríamos que aprender muitas coisas. Agora, existe no espaço, o espaço é infinito, não? Existe no espaço regiões búdicas. Existe no espaço regiões que são búdicas, onde existe um mar intuitivo. E muitas das nossas almas,
quando desencarnam, ou quando as nossas almas trabalham fora do corpo, quando as nossas almas não estão amarradas, não estão escravizadas na matéria física, neste mundo, no pensamento, nos sentidos. Então nossas almas já podem estar mais liberadas dessas coisas, não? E podem fazer incursões no espaço búdico. Porque existe no espaço áreas em que essa intuição é o que predomina. O espaço é infinito, o espaço é riquíssimo, existe de tudo no espaço, não? E há regiões búdicas no espaço, aonde esta energia vibra de forma especial. Eu não sei o que quer dizer vibrar de forma especial no espaço. Quer dizer que ela pode vibrar aqui, mas aqui está dentro da matéria densa de um planeta. E essa matéria búdica no espaço é algo que uma alma pode fazer uma passagem por lá e voltar um pouco mais intuitiva. Então é bom a gente saber de tudo isso para que a gente vá se ampliando, não é? E a gente não fique assim tão amarrada, não? Nessas coisas do mundo, nessas coisas das formas, nessas coisas dos sentidos, nessas coisas mentais, de pensamentos, não é? Que a gente vá se desligando de tudo isso, aproveitando essa energia da compaixão, vá se curando um pouco disso, porque aí, de repente, a nossa alma dá uma volta por esse espaço búdico, por esse espaço onde a energia búdica é mais presente, ou está mais viva. E essas regiões búdicas do espaço, que não tem gente que está ligada com isso, é o espaço que é búdico numa certa região. Isso é aquilo que mantém a luz da compreensão superior na Terra. Então veja que essa palavra Buda que tem aí é muito ampla e muito oculta também. Então, nesse espaço, nessa área do espaço, existe uma luz búdica que mantém a luz da compreensão superior na Terra. Vocês sabem que a Terra é muito atacada por forças involutivas, não? E para uma ideia superior se impor aqui na Terra é uma batalha que dura séculos. Mas existe no espaço uma região onde essa luz da compreensão superior é mantida na Terra. Então as forças involutivas vêm, dissolvem isso, empurram, procuram acabar com isso, mas o espaço faz isto chegar. E essa região búdica do espaço mantém a compreensão superior na Terra. Senão já teria acabado, já teria desaparecido. De forma que vocês vejam que essas coisas são todas coligadas. Não existe nada completamente estranho a nós, sabe? Tudo tem coligações, mas tem coligações tão ocultas e tão diferentes dessas catalogações religiosas, que isso tudo é muito mais amplo, tudo isso é muito mais amplo. Até esse trabalho que nós estamos fazendo a propósito desse cântico que apareceu, não apareceu por acaso. Então, isso é uma coisa que nós temos que trabalhar. Temos que trabalhar se queremos ser realmente ecumênicos. Se queremos ser realmente ecumênicos. Porque assim como existe toda essa corrente, existem outras correntes de pensamento, não é? Existem algumas religiões
que representam essas correntes de pensamentos, e nós temos que ser ecumênicos sem nos tornarmos religiosos de carteirinha, porque não precisa. A coisa religiosa é muito além dessas religiões que estão aí. Então, é preciso que a gente esteja bem afinado com tudo isso, para não negar nada e também não se tornar nada de setorial. Bem, e aí, essa região do espaço, aonde essa compreensão superior da Terra é mantida, esta região do espaço impede que certas forças involutivas, que aqui se trabalha até com exorcismo, essas forças impedem que essas forças se aproximem, entende? Mas existe essa região no espaço, e você, se está com a ideia bem arejada, de repente a sua ideia entra numa região dessas, e você absorve muita coisa lá, né? E desce com uma outra energia. Bem, a gente precisa saber a essa altura que tudo aquilo que é intuitivo, tudo aquilo que é búdico, tudo aquilo que é sutil, não recebe ordens. Então, a intuição não vem porque você pede para ela vir. A intuição não recebe ordens. Essas coisas superiores não recebem ordens. Essas coisas superiores estão e você precisa ir se tornando algo na direção delas, não é? Para que elas possam se aproximar. Não recebe ordem, não. Para você se tornar intuitivo, você precisa deixar coisas e não adquirir coisas para ser intuitivo. Compreende a diferença? Você precisa deixar coisas. Então você, para estar no nível búdico, de consciência, você não tem que adquirir coisas, estudar muito, não tem nada a ver com isso. Você tem que deixar coisas, você tem que abandonar coisas, você tem que se desapegar de coisas. Até que você se desapega de bastante coisa, de repente tem que se desapegar de você. E enquanto você não se desapega de si, todas essas coisas são uma teoria. Tudo isso é teoria. Porque para você sentir a energia búdica, se você é mental, tem que evoluir para a energia búdica, para a intuição, você precisa abandonar as coisas que te mantêm no mundo mental. E abandonar as coisas não é desencarnar e passar para um plano sutil, porque para passar para um plano sutil precisa estar muito puro. Não é isso. É você precisa realmente se desapegar de tudo aquilo que é mental, de tudo aquilo que é pensamento, de tudo aquilo que é forma, de tudo aquilo que é ilusão. E você pode se desapegar até certo ponto. E depois, quando o restinho está atrapalhando, aí levam o seu ser para outra região, onde você vai ficar mais livre. Mas tudo isso a gente se torna é quando nós nos desapegamos daquilo que somos. E isso é um processo que leva vidas. Até que chega numa vida em que você se desapegou o suficiente e aí consegue se desapegar de si. Aí quando você se desapegou de si, você vai se tornar um instrumento da energia superior. Mas desapegado de si. Porque nós não temos nada a ver com a energia superior. Esse ego humano não tem nada a ver com a energia superior, nada mesmo. Então é preciso que você chegue a se desapegar de si para ter na sua consciência lugar para
e a sua consciência possa subir um pouco e ir, mas sem se desapegar do ego. Desapegar do ego não quer dizer não ter mais ego, porque o ego está implícito na nossa constituição. O ego continua, mas você olha para ele assim e toma cuidado com ele, né? Enquanto você está encarnado, enquanto está em corpos, tem ego. Então, não é que você vai se livrar de ego, não. Você vai fazer com que o ego fique inofensivo, que o ego não te dirija mais. Porque é preciso chegar nesta etapa e ver que mesmo que ele não atrapalhe, ele está incômodo. E aí, enquanto você não deixa de ser ego, não tem nenhum grau superior, não tem nenhum lugar superior. Mas isso é uma questão de nós irmos aprendendo, aplicando devagarinho, né? Você vê como as hierarquias são cautelosas conosco, né? São cuidadosas conosco. A única coisa que ela pediu foi fazer um dia de jejum por semana. Imagina. Então, são muito cautelosas. E olham e observam, porque as hierarquias estão muito além de todas essas conversas, né? Estão muito além disso tudo e sabem quando é que aproximam uma coisa nossa. Como de repente apareceu aqui esta palavra consciência de Buda, saiu tudo isso. Apareceu aqui a palavra compaixão, nós temos que saber o que é porque serve para nós nesse momento, não? Bom. Agora, vamos aqui ver um ponto em que está numa transmissão do dia 19 de agosto, aonde tem uma chave importantíssima, que não por acaso é uma transmissão de São José. Então aqui tem o seguinte: é essa humildade e essa simplicidade, porque ele está falando sobre humildade e simplicidade. Aqui nós estamos indo no âmago da coisa, porque nós precisamos de humildade e precisamos de simplicidade para desenvolver tudo isso que vimos. Então, é essa humildade e essa simplicidade que me permitiram viver a santidade, porém, sobre todas as coisas, permitiram deixar-me guiar por Deus. Então, se você está interessado em tudo isso que está aprendendo, em tudo isso com que está entrando em contato, você precisa de humildade e simplicidade. Humildade e simplicidade são duas coisas indispensáveis para que você saia do ponto em que está, ou que comece a sair do ponto em que está. Então nós vamos buscar em São José, nesse instrutor, que sem a humildade e a simplicidade você não sai de onde está. Então é essa humildade e essa simplicidade as que me permitiram viver a santidade. Porém, sobre todas as coisas, permitiram deixar-me guiar por Deus. Qualquer coisa que você queira ser guiado por ela, se você não tem humildade e simplicidade, não consegue nada. Então aqui ele está dando a chave final para nós. Você achou importante a consciência Buda? Claro, achou importante a compaixão? Como é que chega? Como é que chega? Não tem uma fórmula para chegar nisso. Você precisa ser humilde, isto é, você saber que nós somos ignorantes. E também que temos que ser simples, porque cada complicação nossa nos põe mais na ignorância. Então tem que ser humilde e simples. Começa por aí. Vai trabalhar a humildade e a simplicidade. E aí você vai formando em você um ambiente. Bem, e aqui ele diz, ele fala
com os elementos que Ele está trabalhando conosco agora. Então, sobre todas as coisas, me permite deixar-me guiar por Deus, por meu Filho Jesus e pela minha amada esposa Maria. Ela, com seu amoroso silêncio, guiava meus passos internos. Silêncio que eu amei e venerei nesse tempo como exemplo de serviço a Deus. Silêncio, porque silêncio é a base de tudo. Silêncio é a base de tudo. É a base para você ter no seu ser uma paz, uma tranquilidade, para ter tudo calmo, para as coisas poderem descer. No barulho, na conversa, aí não desce nada. Está tudo poluído. Então, hoje venho a dizer-lhes que para superar essa purificação que vocês, meus amados discípulos, estão começando a viver, só o caminho da humildade e da simplicidade e o amor ao silêncio os levará a superar todas as provas. Então, se nós estamos sendo convidados a viver consciência de Buda, para tudo precisa silêncio. Para tudo precisa silêncio. Para tudo precisa humildade. E para tudo precisa simplicidade. Precisa não complicar as coisas. Silêncio é silêncio. Humildade é humildade. Simplicidade é simplicidade. Não quero definir muito que a sua mente arma aí um arranha-céu que não tem nada a ver com o assunto real. Então essas palavras são suficientes. Silêncio é suficiente. Cada um usa o silêncio como puder. Mas sem silêncio não vai. Sem humildade não vai. Sem simplicidade não vai. Cada um de nós tem uma noção disso. Cada um de nós tem um conceito a respeito disso. Mas são chaves importantíssimas, universais, cósmicas, não é? E que ou a gente compreende e vive ou não sai do lugar. Provas que enfrentarão para deixar atrás o velho homem. Veja, é uma forma de São José falar do ego. Ele não fala o ego, ele fala o velho homem. Por que o velho homem? Porque para ele ego já não devia estar mais no nosso caminho, não? Então o ego é o velho homem. O velho homem é o homem velho, o homem que já foi e que ainda está aí, não é? É o homem velho. Provas que enfrentarão para deixar atrás o velho homem e a velha mulher, aqueles que já não deveriam mais existir, para que o odre de meu filho deve chegar com seus códigos novos. Enfim, nós temos que viver códigos novos, com etiqueta de código velho, porque consciência Buda parece um código velho. Mas é que essas coisas não envelhecem. Essas coisas, na sua realidade, não envelhecem, não. A palavra que parece velha, mas o código é o mesmo até hoje. E tanto lá, quando Gautama ensinava, como aqui, quando São José ensina, é a mesma coisa. É humildade, simplicidade e amor ao silêncio. Você não sabia que precisa amor ao silêncio para dar passos? Não sabia? Ouça mais uma vez. Fazem barulho? Não dão passos. Então, e essa palavra silêncio também é muito ampla. Nós temos muitas gravações sobre silêncio que
ele diz: eu falo a todos igualmente. Porque o que quer dizer eu falo a todos igualmente? Porque um ser divino, um verdadeiro instrutor, nunca está falando conosco. Ele parece que está falando conosco, mas em nós ele está vendo a humanidade. Então, não adianta falar para a humanidade, porque você vai gastar saliva e voz à toa, porque a humanidade está ocupada com outras coisas. Mas você falar com um de nós que queira ouvir, na realidade você está falando com a humanidade. Porque aquilo é uma célula da humanidade. A humanidade não escuta, mas células da humanidade escutam. Então você começa a falar com todas essas células por igual. Porque aí vai aumentando o potencial dessas células. E não é uma questão de aumentar muito, porque o olho da criação olha aqui para baixo e se vê um ou dois, já considera que a humanidade está tocada. De forma que não é questão de número, não. Eu falo a todos por igual. Porém, hoje quero fazer um especial chamado àqueles que estão confusos. A estes filhos lhes peço que o silêncio interior seja o que lhes permita escutar a voz do coração. Sem silêncio interior não se escuta a voz do coração. E para chegar no silêncio interior tem que começar por um mínimo de silêncio externo. No barulho você jamais vai escutar a voz do coração. A não ser que aquilo já teve trabalhado por vidas e de repente você toca ali um ponto, mas sem silêncio não se escuta a voz do coração. A esses filhos que estão confusos, lhes peço que o silêncio interior seja o que os permita escutar a voz do coração e que a humildade lhes permita aceitar o guia da instrução deixadas por nós. Veja, a instrução está aí. A instrução está aí e de repente vem um canto como esse que dá uma oportunidade de você tocar uma coisa que já esqueceu e que reaviva um pouco, não é? E já é outra coisa que está ajudando no trabalho atual. Agora, ele diz que a humildade permite aceitar a guiança da instrução deixadas por nós. Eles estão sabendo que estão deixando uma instrução que nós não estamos percebendo tudo o que ela tem. E temos que descobrir ainda muitas coisas que existem nessa instrução e que nem nos damos conta. Agora, a humildade, a simplicidade, isto vai nos ajudar a aceitar a guiança da instrução. Humildade, simplicidade, silêncio, vai nos ajudar a perceber a instrução que estamos recebendo e vai ajudar a perceber, não é, como viver essa instrução. Mas é preciso humildade, simplicidade, silêncio. Também hoje falo especialmente para aqueles que sempre estiveram seguros de si mesmos, porque são fortes e sentem clareza em seu interior. Eu quero que saibam que todos viverão
a derrubada daquelas estruturas que não os deixam dar os passos em direção à plena fraternidade. Então, ele está avisando que todos nós viveremos a derrubada daquelas estruturas que não nos deixam dar passos em direção à plena fraternidade e à plena humildade. Porque sem humildade não se chega a coisa alguma. E nós vamos, se continuamos assim, nós vamos assistir um dia desses a demolição dessas estruturas. Como? Vamos ver, né? Abram seus corações e assim dispostos, estudem as minhas instruções, aquelas que dei desde que os visito. Ele está pedindo que a gente estude as instruções que ele deixou desde que ele começou a nos visitar. Quer dizer que nós não estamos estudando essas instruções. Não estamos estudando como deveríamos estudar. Porque ele é uma espécie de protótipo de humildade. É uma espécie de protótipo de simplicidade. Desde que era São José encarnado, ele era um modelo de simplicidade, de humildade e de silêncio. De forma que ele deixou o modelo aí. E hoje ele está dizendo que isso é muito fundamental, muito fundamental. Sejam fortes e perseverantes e não se deixem amedrontar pelo adversário deste plano de Deus. As forças contrárias não devem nos dar medo. Para as forças contrárias a gente nem olha. A gente não desafia forças contrárias, não luta contra forças contrárias. Não vai lutar porque elas às vezes são mais fortes. Você olha para forças contrárias assim e vira o rosto para o outro lado e segue o seu caminho. Deixa as forças contrárias lá. E se você segue o seu caminho, se deixa de olhar para elas e segue para lá, a uma certa altura elas têm que desistir. Mas não é com luta, não. Não é com luta. É com você olhando para a sua meta e indo para a sua meta. Porque depois de um certo ponto elas não conseguem te seguir porque elas se sentem mal. Coloquem-se sempre sob os demais. Nunca se julgue mais importante ou se coloque mais importante que os demais. Você vê que o ensinamento é sempre o mesmo, desde o tempo de Buda. Coloquem-se sempre sob os demais. Vivam para servir a seus irmãos sem protagonismos, e assim a virtude que está guardada em suas essências, aquilo que o Criador colocou em seus seres, se derramará dentro e fora de vocês para conduzir este caminho de esforço que devem recorrer até chegarem na santidade. Quando fala assim santidade, parece que é uma coisa impossível, que a gente não tem nada a ver com isso, né? Porque a gente é tão imperfeito e diz que a gente tem que ir para a santidade, parece um absurdo, parece uma coisa impossível. Não, mas não é impossível, não. Porque santo não quer dizer perfeito. Santo quer dizer que você aderiu ao caminho e que você não quer outra coisa. Então você é santo. Mas depende do grau de caminho que você está, você é um santo, um santão, um santinho, mas o caminho é esse, não tem outro não. Não tem outro não. É que a gente fica sabendo de um santo já quando ele era grande. Não, mas nós já somos, se quisermos, já somos santinhos. Mas precisa saber o que é isso. Precisa saber do que se trata, não é?
Precisa saber que você está colocando como prioridade da sua vida coisas superiores. Eu estarei ali para guiá-los, para ampará-los e para cuidá-los de vocês mesmos. Ele está nos ensinando a nós cuidarmos de nós mesmos. Nós somos o maior perigo para nós. Maior perigo não são as forças contrárias. Maior perigo somos nós. E Ele está com essa paciência infinita mostrando como é que a gente se livra de nós. É como dizia Buda, se libertar do ego. Hoje não se diz libertar do ego, se diz de outro jeito. Mas é a mesma coisa que está dizendo. Hoje bendigo esta casa, que é o berço de uma nova humanidade, e a todos vocês, filhos do Altíssimo. Então, Ele nos abençoa como grupo, nos abençoa como casa, não é? Então, uma casa bem ecumênica, porque se coloca num cântico consciência de Buda, não é? E assim por diante. E estamos aí. E depois de estarmos nesse momento planetário, nós já passamos por todas as religiões, sabe? Nas centenas de encarnações passamos já por tudo. E agora estamos fazendo uma síntese. Por isso que estamos falando em coisas tão antigas, para ajudar que essa síntese se faça. Porque falando de coisas que parecem de 6 séculos antes de Cristo, que a gente está falando no passado, mas de repente, falando disso, a gente toca num ponto daquela época e que de repente desperta em nós. E você se coliga com aquela época onde você desenvolveu alguma coisa. E aquilo emerge. E já você não precisa trabalhar aquilo hoje. Você já trabalhou, mas esqueceu. Ou isso ficou coberto com a poeira dos séculos. Que vai poeira, 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 poeira. Você nem sabe que já trabalhou certas coisas. Certas coisas não se poderia falar aqui se vocês já não tivessem trabalhado isso em outras vidas. Porque quem ouve essas coisas pela primeira vez, consegue ouvir se estiver em estado de graça, ou então se não está entendendo. Porque para ouvir essas coisas e continuar aí sentado ouvindo até acabar, é preciso que já tenha alguma coisa disso dentro, que já esqueceu. Isso não é novidade nenhuma. Isso não é novidade nenhuma para nenhum de nós. Só que nós esquecemos, nos distraímos com tantas coisas, não é? Foram vidas e vidas e vidas fora de caminho e foi enchendo terra, a terra foi cobrindo tudo isso. Mas agora vamos ver se andamos um pouco mais rápido, porque parece que temos pouco tempo material, então vamos andar um pouco mais rápido. E falando nessas coisas antigas também, misturadas com as coisas de hoje, de repente a gente faz a síntese e vai mais depressa. Porque parece que a gente está um pouquinho lento com respeito à gravidade da situação de hoje e com respeito ao que teríamos que decidir. Somos um pouquinho lentos. Isto foi dito esses dias aí, de todas as formas, não somos lentos. E então, reavivando essas coisas do passado, de repente, isto traz uma energia que desperta certas áreas nossas que estão um pouco esquecidas. Mas essas coisas não são novidades para ninguém e é questão da gente recapitular. Ouvir uma vez é quase nada, é só um contato. Ouvir uma segunda vez já começa a ver outras coisas. E depois é preciso ir incorporando essas coisas. Porque o material é duro, hein? O nosso material humano é duro.
E se trata de nós nos libertarmos dessas formas. Se trata de nós nos libertarmos dos sentidos, porque se nós não nos libertamos desses sentidos que nos escravizam, jamais se abrirão os nossos sentidos internos. Para cada sentido externo nosso, nós temos um interno. Só que o sentido externo põe para fora. E a contraparte dele, que é interna, nos manda para dentro, mas é o mesmo sentido. Mas se você não está disposto a cortar com o sentido externo, não abre o outro. Não abre o outro e você fica sempre nesta mesma coisa. Bom, obrigado então a vocês.